Rapaziada, ganhamos contra o Chile, agora esquece, embalou. Japão entregar a taça que o Hexa é realidade, tá? Rapaziada, eu sabia que o Dorival tinha um plano, tá? Tem que respeitar o velho. Ele sabe treinar? Não. O time tá jogando bem? Não, mas ganhou, irmão. Isso que importa. 3 pontos é 3 pontos. E agora, ó, pega a tabela das eliminatórias. Entramos no G4, pai. Vaga na Libertadores direto e tá bom. Cara, mais sorte que nós ganhou, tá? Se nós tivesse perdido esse jogo contra o Chile, nós não ia nem pra repescagem da Copa. Vocês têm noção disso? Se nós tivesse perdido esse jogo contra o Chile, eu tava pegando minhas malas e indo lá pro CT da CBF protestar, tá? Cara, mas me impressiona o Brasil precisar de 89 minutos pra virar contra o Chile. O craque do Chile é reserva no Atlético Mineiro. O cara é reserva do Bernard, pô. Cara, mas essa escalação do Chile é impressionante como eu não conheço ninguém, só o Vargas. O Chile na minha época era o que? Alexis Sanz jogando muita bola, Vidal Pitbull, pai. Hoje em dia não tem um que salva, pô. É até por isso que os caras tá atrás da Venezuela nas eliminatórias, né? Cara, mas se joga essa seleção do Chile no Brasileirão, sem sacanagem, não escapa do rebaixamento. Quer dizer, eu tô dando muita moral pro Chile, né? É lanterna, pô. Não ganha 3 jogos, tem 38 rodadas, não ganha 3. Quero ver pegar o Vitória lá no Barradão, pai. Caldeirão, 3-0 Vitória. Mas indo pra escalação, o Dorival entrou em campo com o Ederson no gol. Que tipo assim, eu sou mais Ederson do que Alisson, tá ligado? Só que aí, pô, eu fico 6 anos pedindo o Ederson titular. Primeiro jogo que o cara entra, o cara já franga, pô, aí não dá. Mas eu não entendi que o Alisson não foi convocado, acho que ele foi cortado, enfim, sei lá. Mas quando voltar, provavelmente vai ser titular, né? Não tem jeito. Aí indo pra lateral, vou começar com o meu jogador favorito de futebol, né? Danilo Gold. Pô, o Danilo é que eu vou ficar me repetindo aqui, toda vez eu tenho que falar, pô. O nosso capitão é reserva pra um cara que chama Savona. Quem é esse cara? Jogou aonde, bicho? É isso que a seleção brasileira virou, rapaziada. O nosso capitão é reserva pra um ninguém do futebol. Sabe quem é Nicolas Savona no futebol? Ninguém. Cara, e vendo aqui, o cara jogou 148 minutos essa temporada. E ó que a temporada começou mês passado, tá? É, rapaziada, é o fim dos tempos, não tem o que fazer. Mas pelo menos, do outro lado tem o Abner, que é muita bola, tá? Confesso que esse é o primeiro jogo que vejo dele na vida, tá ligado? Porque o cara joga no Lyon também, eu não sou o John Textor pra ficar vendo o jogo desse clube, né? Mas se eu falar que não gostei do futebol dele, eu tô mentindo. Mas gostei da atuação do Abner, tá ligado? Pra mim foi um dos melhores em campo, pelo menos tava tentando alguma coisa, né? É que você vai pro meio de campo, tem o André, Paquetá e Bruno Guimarães que não tenta jogar bola, os caras pegam a bola e passam de lado. O Abner lateral tava pegando a bola e indo, filho, poucas ideias, tá ligado? Gostei dele. Abner, as suas estão fechadas com você, tá ligado? É nóis. Na zaga tem Gabriel Magalhães e Marquinhos. Não gostei da atuação do Marquinhos, tá ligado? Quer dizer, não gosto da atuação do Marquinhos faz uns 4 anos, né? Mas beleza. O Marquinhos tem o recorde de maior má fase da história do futebol. Tá durando uns 5 anos já, pô. Última vez que o Marquinhos jogou bola era pandemia, pô. Meteu uns TikTok aqui pra ver se ele volta a jogar bola. Tipo assim, até entendo o Dorival não querer colocar o Beraldo titular, tá ligado? Porque, pô, pressão, tem que ganhar o jogo. Mas jogo que vem que o Brasil agora tá bem na tabela das eliminatórias, mete o Beraldo titular e vê o que dá, pô. E do outro lado tem o Gabriel Magalhães também, que, pô, beleza, joga no Arsenal aí, bom de bola e é nóis. Pra mim, os dois é pior que o Militão, tá? Mas o cara tá machucado, então tem que fazer. Indo pro meio de campo, Lucas Paquetá, André e Rafinha. Pô, não sei, esse meio campo me dá uma preguiça de ver jogar. Pô, eu juro que desde que o Paquetá foi convocado, eu nunca vi ele correndo na minha vida. E o André também, que eu critiquei, parecia que eu tava falando mal do Zidane, pô. O cara jogava no Fluminense, só a torcida dos caras que elogiava, tá ligado? Não tinha mais ninguém. Foi o cara colocar o pé na Inglaterra e o cara virou Casemiro. E eu gosto dele, tá ligado? Pô, eu critico, parece que eu não sou fã do cara. Só que eu tenho que falar várias vezes que o cara joga no Wolverhampton. O time do cara é o último colocado da Premier League. Último. E a gente tá querendo ganhar a Copa do Mundo com um cara que toma de 5-3 pro Brentford. Gente, sem brincadeira, o que o Flamengo faz com o Brentford é negócio de entrar pra história do futebol, da maior goleada da história do esporte. Falei do Paquetá, falei do André, agora indo pro Rafinha, que, pô, eu não vi o Ronaldinho jogar bola, mas eu vi o Rafinha. Eu acho que dá no mesmo, tá ligado? Hoje não tem o que fazer. É o melhor brasileiro jogando futebol. Que hoje ainda fez um gol impedido a la Ronaldo, tá? Cara, mas pouco se fala da redenção do Rafinha, tá? Porque o que ele jogar na Copa de 2022 é brincadeira. Ainda pras pontas, quem começou foi o Savinho e o Rodrigo. O Rodrigo contra o Chile não fez nada demais, tá ligado? Jogou o arroz e feijão ali. Só que enquanto o Neymar não tá, pra mim, ele que tem que estar de 10 e mete o Rafinha na ponta, tá ligado? Mas eu não entendo o Dorival, tá ligado? Eu sei que ainda falta muito tempo pra Copa, tá ligado? É o quê? 1 ano e meio, 2 anos? Por aí. Só que o Dorival, ele tenta inovar, tá ligado? Só que ele não tem ideia do que ele tá fazendo, pô. Tipo assim, beleza testar o Rodrigo na esquerda, no meio, na direita, tá ligado? Só que o Vinícius Júnior vai ser titular na esquerda pelo Brasil. Então pra que você vai colocar o Rodrigo na esquerda? Coloca o Martinelli, o cara já é ponta esquerda. Igual o cara colocar o Igor Jesus de 9 e não testar o Endrick. Tipo assim, todo respeito ao Igor Jesus, tá vivendo a grande fase. Só que é mais provável eu virar o papa do que Igor Jesus ser titular na Copa. Igor Jesus que fez gol, dou moral, é nóis aí. Mas eu, pessoalmente, não sou fã de colocar o cara só por jogar, tá ligado? Mas enfim, né? Quem sou eu pra falar alguma coisa? Quer dizer, eu treino melhor a seleção brasileira que o Dorival. Eu cravo isso. A verdade é que se não fosse o Gabigol e
foi o Lucas Moura, hoje em dia o Dorival tava treinando no Paysandu, né? Porque o Dorival tava lá no Ceará, foi pro Flamengo, Gabigol deu uma Libertadores pra ele, aí foi pro São Paulo, Lucas Moura deu uma Copa do Brasil pra ele, e o cara foi pra seleção. Se não fosse esses dois aí, Dorival tava entregando currículo no McDonald's hoje. Cara, mas eu me perdi, eu acho que eu não falei do Savinho. Savinho que foi injustiçado, beleza? Porque o cara falou que não viu o jogo da seleção brasileira e os caras caiu matando nele. Cara, eu fiquei com inveja do Savinho, que o cara não teve que ver aquele Brasil e Paraguai horrível que foi aquele jogo. E calma lá, né? Pouquinho que quer ver jogo da seleção brasileira hoje em dia. Você acha que o Neymar tá vendo o jogo do Brasil ou dando uma jogada no poker? Pô, vamos pensar, né, rapaziada? E quem entrou? Luiz Henrique, Gold, meteu gol. E falando do Luiz Henrique e Igor Jesus, depois de 30 anos, alguém do Botafogo fez gol pela seleção brasileira, hein? Palmas. Fogo! Mas eu sou fã do Bairro Futebol Clube, tá ligado? Tô torcendo pra ganhar Libertadores? Definitivamente não, eu tô fechadão com o Penharol pra bater nos caras. Mas se infelizmente a final for Galo e Botafogo, vou ter que tá torcendo Botafogo. Mas quem diria que o Danilo sendo banco a gente ia ganhar o jogo, né? E não só ganhou, né? Nós amassou o peru. Cara, mas sei lá, acho que a última vez que eu vi o Brasil ganhar um jogo de 4-0, o Rony Rústico era o melhor jogador da América. E eu queria vir aqui agradecer ao Dorival Júnior por ter colocado o Danilo do banco, beleza? Cara, e pior que o Brasil jogou bem esse jogo. O segundo tempo também, né? Que esse primeiro teve uns pênaltis em mandrake ali, mas se é pro Brasil é pênalti, irmão, esquece. Aí o Rafinha foi lá, meteu o gol, e no segundo tempo aí virou baile de bola. Depois que colocou o Pitico, irmão, o Brasil virou Real Madrid de 2017. E depois que o Luiz Henrique entrou, eu tava achando que eu tava vendo o Brasil de 58 jogar. Dorival Júnior, próxima data FIFA, é Luiz Henrique de titular na certa, beleza? Para o pé, tropa do rato, para o pé, tropa do rato, para o